Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o casamento de Acabe com Jezabel, Elias prevê a grande seca e o terceiro, o encontro de Elias com Acabe. Nossa leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos reis. Aliás, todo esse nosso trimestre nós vamos tratar do livro dos reis. Então, capítulo 16, versículos 29 e 30 para a gente começar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Samaria agora se torna capital de Israel. Onri, o pai de Acabe, o que significa, filha? Onri. Grosseiro e impetuoso. Grosseiro, impetuoso, significado de Onri. Onri foi o 6º rei de Israel. Então, Acabe é o 7º rei de Israel. E Acabe significa o quê? Acabe, irmão do pai. Acabe significa irmão do pai. Onri significa grosseiro, significa impetuoso. Então, o irmão do pai, quer dizer, o significado de Acabe, que é filho de Onri, significa irmão do pai. Se o pai é grosseiro e é impetuoso, então Acabe, que é o irmão do pai, que o significado do seu nome é esse, também é impetuoso, também é grosseiro. Versículo 30, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal. Você vê que faz questão de dizer, né? Acabe, filho de Onri, filho do grosseiro, filho do estúpido, filho do impetuoso. E Acabe, filho de Onri, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Acabe ficou conhecido como o pior dos reis de Israel. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, já implantou idolatria, como nós falamos na lição anterior, já colocou os 2 bezerros de ouro nos extremos do país, para que o povo adorasse, para que o povo não subisse para Jerusalém, com medo do povo se converter ao Deus de Israel e acabar abandonando ele e acabar tirando até a vida dele. Era a preocupação dele. Então Jeroboão foi um idólatra de primeira. Acabe conseguiu ser pior do que o próprio Jeroboão. 1 Reis 17, versículo 1 diz assim: então Elias, o tisbita é da região onde ele vem, de Tisbe ou de Tisbé, dos moradores de Gileade, lembra do bálsamo de Gileade? Disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então não ia cair nem chuva e nem à noite ia trazer orvalho. Então o negócio ia ser uma sequidão por completo. Versículo 2 diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o Oriente. Então nesse momento Deus estava falando com Elias. Vira-te para o Oriente. O Oriente é o leste, é a nascente, é onde nasce o sol. Esconde-te junto ao ribeiro. Ribeiro significa riacho, de Querite, que está diante do Jordão. Querite significa o que mesmo, filha? Querite corte ou separação. Querite significa um corte, significa uma separação. Então Deus manda ele ir até o riacho, até o ribeiro do Querite, que está diante do Jordão, que está de frente do Jordão. Deus não manda ele para o Jordão, Deus manda ele para o Querite. Querite significa um corte, uma separação. Então Deus estava fazendo uma separação entre os bons e os maus. Vai chegar um dia que isso vai acontecer novamente, só que de uma maneira geral. Então isso aí foi só um exemplo. Isso aí foi só uma mínima parcela, só uma demonstração do que Deus vai fazer posteriormente na separação, no julgamento das nações, onde vai separar as ovelhas dos bodes, que vai ser num número bem maior do que esse, tá bom? Então, continuando aqui, Deus vai fazer essa divisão. Está diante do Jordão. Jordão significa aquele que desce, não está aí, né? Não tem problema, isso aí a gente lembra de cabeça. Jordão significa aquele que desce. Então, para subir tem que descer. Então Elias teve que descer para poder subir. Os humilhados serão exaltados. Versículo de número 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Corvo te sustentar. A palavra sustentar significa manter o equilíbrio,
eu vou manter o teu equilíbrio, Elias. Mas como, Senhor? Através de corvos. Peraí, corvo, o simbolismo do corvo, o que ele representa? Escuridão, representa morte, representa solidão, representa azar, representa mau pressentimento ou mau agouro, como alguns preferem falar. Olha só, então através dos corvos Deus ia manter o equilíbrio, Deus ia sustentar Elias, é o que ele estava dizendo. Porém, corvos ou corvo não tem somente esse significado, não é somente esse simbolismo. Também significa astúcia, cura, sabedoria, fertilidade e esperança. Então Deus estava trazendo tudo isso: esperança, sabedoria, cura, astúcia, fertilidade, onde justamente nessa divisão, justamente ali no Querite, porque um lado ia ter seca completa, no outro lado ia ter alimento trazido por corvo. Corvo é um animal carniceiro, corvo come carniça. Onde tem animal morto por aí, espedaçado, o corvo está ali se alimentando, e ele ia trazer carne fresca para Elias poder comer. Ele ia trazer o lanchinho, porque pão com carne que ele ia trazer para Elias poder comer. E também Elias ia poder beber água do Querite. Então, no almoço o corvo trazia pão e carne, Elias bebia água do ribeiro, e no jantar tinha outro lanchinho de pão com carne e também continuava a beber água do Querite. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Versículo 7, sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra, nem chuva, nem orvalho. O que vai acontecer? Vai secar, com toda certeza, não é isso, filho? Vai secar. 1 Reis 18, versículo 17, e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Veja bem, o cidadão grosseiro, o cidadão impetuoso, não conseguia se colocar no lugar dele. Acabe pergunta para Elias, és tu o perturbador de Israel? Perturbador significa desequilibrador. Lembra que nós falamos que Deus ia sustentar Elias através dos corvos? Sustentar significa manter o equilíbrio. Aí chega Acabe e fala para ele, você é o desequilibrador de Israel? Olha, muito pelo contrário. Qual que é a resposta de Elias? Elias diz assim, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, ou seja, era devoto de Baal. Você é o perturbador de Israel? Você é o desequilibrador de Israel? Eu não, é você e o seu pai, é a tua família que tem feito isso. Versículo 19, agora pois, ajunta a mim todo Israel, veja bem, Elias falando para Acabe, ajunta a mim todo Israel, no Monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem da mesa de Jezabel. Olha, Jezabel sustentava os profetas, os profetas de Aserá. Versículo 20, então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se for Baal que é Deus, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então a pergunta de Elias está valendo ainda, não é? Porque o povo realmente estava cocheando em dois pensamentos, o povo estava duvidando ainda, o povo não sabia o que escolher. Elias perguntou, até quando vocês vão ficar nessa dúvida? Se o Senhor é Deus, serve a Ele. Se Baal é Deus, serve a Ele. Mas decide, toma uma decisão. O povo não respondeu nada, porque realmente estava na dúvida. O objetivo geral dessa nossa lição é asseverar ou assegurar, certificar que todo pecado gera uma consequência. Então, tudo que nós fazemos tem consequências, sejam elas boas, sejam elas más. Então, essa lição vem nos trazer isso daqui. Tá bom? O objetivo dessa lição é fazer com que nós entendamos que todo pecado gera uma consequência. O primeiro tópico, o casamento de Acabe com Jezabel, nós já sabemos que Jezabel era devota de Baal e de Aserá. Então, o primeiro subtópico vai falar das consequências, do resultado das escolhas. Maravilha, maravilha. Resultado das nossas escolhas, consequências. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 30, 29 ao 33. O 29 e 30 nós já lemos, né?
Então vamos para frente aqui. E fez Acabe, filho de Onri, que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Olha, e sucedeu como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão. Jeroboão, da lição anterior, os dois bezerros de ouro nos dois extremos de Israel, um no extremo, outro no outro extremo, já na divisa com Judá, o reino do norte e o reino do sul. Então ele instituiu, Jeroboão instituiu esses bezerros, como nós falamos na lição anterior, para que o povo não subisse até Judá, no templo em Jerusalém, para poder adorar o Deus verdadeiro. Então ele fez essa tramóia toda aí, essa marmotagem toda aí. Então, olha só, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão. Então Acabe andava nos pecados de Jeroboão, ainda tomou por mulher a Jezabel, então já virou idólatra dos bezerros de ouro, tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Olha só, então, como se fosse pouco que ele tivesse andado nos mesmos feitos que Jeroboão havia feito, ainda casou com uma mulher ímpia e também foi e serviu e adorou o Deus dessa mulher. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Samaria, capital de Israel. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então Acabe foi o pior de todos os reis de Israel. 1 Reis, capítulo 21, versículos 25 e 26 diz assim: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então quer dizer, o camarada já era ruim, o camarada já era grosseiro, impetuoso, né? Que é o irmão do pai, o significado do nome dele. Ainda se casa com uma mulher que era pior do que ele. O que aconteceu? O ruim com o ruim fica péssimo o negócio. E fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Então agora vamos falar um pouquinho da rainha perversa, que é o segundo subtópico, 1 Reis 18:4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e 50. Aqui é só o seguinte, para falar só sobre ela, só a parte A do versículo, tá? Porque sucedeu o quê? Destruindo Jezabel os profetas do Senhor. Então, uma das coisas que Jezabel fez, destruir os profetas do Senhor. Jezabel significa o quê, filha? Casta ou montão de lixo. Então tem dois significados para Jezabel: casta ou um montão de lixo. Então, peraí, ela tinha opção. Se fosse para ser de acordo com o nome dela, ela tinha opção. Ela podia ser casta, recatada ou um montão de lixo. Qual foi a escolha dela? Um montão de lixo. Então, a rainha, o subtópico diz tudo aqui. A rainha perversa, a rainha que era um montão de lixo, que ensinava o seu marido, incitava seu marido a fazer coisas erradas. Então, o que ela fez aqui? Destruiu os profetas do Senhor. 1 Reis 19:2. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, Jezabel estava ameaçando Elias de morte. 1 Reis 21:9-10. E escreveu as cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde de fronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Aqui Jezabel acaba usando a lei de Deus para acusar e poder matar Nabote. Então aqui ela era religiosa, aqui ela servia o Deus de Israel. Tá vendo só? Olha só. Aqui ela falava de Baal. Não, então, exatamente. Aqui ela já não ia falar de... Aqui ela colocou o Senhor como o Deus da nação, o Deus de Israel. Vamos fazer um jejum, né? Vamos fazer um jejum para o nosso Deus, para ele mostrar onde está o problema. Olha só o que as pessoas têm coragem de fazer. Olha como que era essa mulher. Também 2 Reis 9:22. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú.
E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então, outras coisas que Jezabel cometeu: prostituições e feitiçarias. Não está vendo? Ameaçou Acabe, matou os profetas e dentre tantas outras coisas. Nabote também foi assassinado por conta desse jejum, por conta dessa acusação, para que Acabe pudesse tomar a vinha dele. Olha só, a herança do pai. Hã? Só falou a verdade, tá por cima. Só falou a verdade quem? O outro. Nabote? Ah, sim, não, claro, era a herança do pai dele. Ele não podia vender, não podia doar, não podia fazer nada. Era a herança do pai dele, a herança de família tinha que permanecer na família. Mas Acabe, um menino mimado, né, como era, chegou lá e birrou, não queria comer, não queria beber, não queria mais nada. A mulher chegou: o que aconteceu, homem? Você é o rei de Israel. Porque Nabote não quer me dar a vinha, não quer me vender a vinha. Pode deixar que eu vou dar um jeitinho para você. Olha só, ela deu um jeitinho, acabou matando o homem e ele herdou, e ele ficou com a possessão de Nabote. 1 Reis 21, 23, 24 também diz assim: também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Então aqui é uma profecia contra Jezabel e contra os descendentes dela e de Acabe. O resumo desse tópico diz: Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Olha o cuidado que nós temos que ter. Deus, ele é misericordioso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus espera que todos nós nos convertamos, nos arrependamos, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal, continuam fazendo, continuam praticando, continuam insistindo. Então temos que tomar muito cuidado, que a misericórdia de Deus chega um dia que ela se torna em juízo. Então, formas de idolatria na Bíblia. Irmãos, tem vários pontos aqui: adoração de imagem, oferecimento de sacrifício, adoração de deuses falsos, serviço prestado a outros deuses. Porém, o tempo não dá para a gente falar tudo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo todos esses versículos aqui para você, se você quiser ler, tá bom? Então, passando para frente aqui. Segundo tópico, fala que Elias prevê a grande seca. Então, primeiro subtópico, intervenção divina. 1 Reis 16, 33. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais. 17:1, pula essa aí. Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva não haverá, senão segundo a minha palavra. Então Deus que interveio. Palavras são de Elias, porém a ordem foi de Deus. Aí o segundo subtópico vai falar o preço da obediência a Deus. Então existe o preço da desobediência, mas também existe o pagamento pela obediência. 1 Reis 19:2 diz assim: então Jezabel mandou o mensageiro Elias dizer-lhe: assim façam os deuses e outro tanto, de certa manhã estas horas não puseram a tua vida como a de um deles. Qual que é o preço da obediência a Deus? Olha só: perseguição, calúnia, nosso respeito, é o preço da obediência. Mas, como eu falei, vai ter um pagamento depois disso também, tá? Aqui é o preço que o cidadão tem que pagar. E às vezes a recompensa é aqui na terra também, pode ser? Muitas vezes vem na terra, mas com toda certeza, se não vier na terra, lá no céu ela vem, com toda certeza. 1 Reis 17:6, e os corvos traziam pão pela manhã, como também pão à tarde e à noite, ou seja, a provisão de Deus como forma de pagamento. 17:9 de 1 Reis, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Provisão de Deus através de uma viúva, uma pessoa que tinha dificuldades, como a gente, se nós lemos, eu não vou ler aqui porque nós não temos tempo, a dificuldade que essa mulher, ela achava que faria a última refeição dela, mas quando o profeta chega e fala com ela, meu irmão, o milagre foi grande, tanto para ela como para o seu filho e também para o profeta que foi sustentado. Então Deus sempre cuida dos seus filhos. É o terceiro subtópico. Porque assim diz o Senhor, 1 Reis 17:14, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Tem outros versículos aqui, vou pular para o resumo. O Senhor sempre cuida de seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá.
todas as suas necessidades. Terceiro tópico, o encontro de Elias com Acabe. Um coração endurecido, primeiro subtópico, 1 Reis 18, 17, 18. Sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: não tem perturbado Israel, mas é você e a sua casa. E o segundo subtópico, a sequidão espiritual do rei. 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ou seja, a sequidão espiritual, ela vem através da rebeldia, ela vem através da teimosia, ela vem através da desobediência, de modo que não conseguimos mais discernir a intenção do nosso próprio coração. Qual que é a intenção do nosso coração? Hoje nós temos uma boa intenção, porque nós estamos firmes com o Senhor, nós temos obedecido a palavra do Senhor, nós não somos rebeldes, nós não somos teimosos, nós não somos desobedientes, então o nosso coração tem boas intenções. Mas quando nós começamos a nos rebelar, quando nós começamos a teimar, Deus manda fazer uma coisa, nós fazemos outra, Deus manda nós fazermos uma coisa, nós não fazemos o que Deus nos manda. Então as intenções do nosso coração já começam a ficar em dúvida, nós já começamos a cochear em dois pensamentos, como o povo de Israel estava ali. Então o resumo desse tópico diz: a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice ou o auge, o cume da falta de comunhão com Deus. Então nós necessitamos ter comunhão com Deus para sermos felizes nessa terra. Tem alguma coisa para dizer aí? O que você terminou de escrever aí? Acabe, irmão do pai, Jezabel, casta ou um montão de lixo, e ela infelizmente escolheu a segunda opção. Elias significa Jeová, é o meu Deus. Baal significa Deus da chuva. Aserá significa deusa da fertilidade. Olha a afronta de Deus. Baal, Deus da chuva. Acabe servia o Deus da chuva, e Elias falou assim: sob a minha palavra não vai chover. Olha a afronta que Deus fez com o Deus de Acabe. O Deus da chuva não conseguia mandar chuva, porque um outro Deus proibiu ele de mandar chuva. Aserá, a deusa da fertilidade, não podia ser mais fértil, a terra não podia mais produzir nada. Por quê? Porque um outro Deus falou que não iria chover e que não iria haver fertilidade. Então Deus, através daquilo profetizado por Elias, afrontou esses dois deuses servidos por Jezabel e por Acabe. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir. Amém? Amém.